Graças a Deus, mais uma vez estamos na casa do Senhor, né, para louvar e agradecer o nome dele. E que bom de ter um lugar para congregar, né? Ontem eu estive aqui e um lugar que a gente pode pensar em projetos, o que fazer. Não depende de ninguém, depende de nós mesmos, né, de manter isso aqui organizado. E todos os dias eu olho e agradeço a Deus por esse lugar o quão misericordioso foi Deus conosco, né, nos dando esse lugar, né? Vamos colocar de pé e fazer uma oração para iniciar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse dia, Senhor. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, por esse local, Senhor, onde possamos, ó Pai, reunir, ó Pai, e glorificar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela semana de trabalho, Senhor, por tudo que fizemos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, ó Pai, no nosso meio, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, abençoa o culto, Senhor. Abençoa a Tua palavra, Senhor, que você possa, Senhor, usar, Senhor, o pastor na ministração e que nós possamos, ó Pai, entender, Senhor, segundo o Teu Espírito, Senhor, a Tua palavra, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, ser conosco, ó Pai, em todo esse dia e tudo aquilo, Senhor, que for apresentado aqui, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Hoje nós vamos ler nosso texto está em livro de Atos, capítulo 11, não é isso? Não, capítulo 17, versículo 11. Atos, capítulo 17, versículo 11, diz assim: Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Amém? Então vamos continuar com louvores. Irmãos Sônia, Sandra. Paz, senhoras e irmãos. Lá na cruz rendeu-se a morte ao autor da vida que venceu. Poder sem fim Jesus mostrou na cruz do Rei. Cristo pôs uma coroa em fraqueza, no Jesus morreu, mas mesmo assim Jesus venceu e triunfou. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue de Deus ali verteu, sim, na cruz Deus me justificou. Nele Deus ressuscitou-me, na escuridão eu tenho luz.
correntes não me prendem mais. Sou livre. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue de Deus, alívio deu. Sim, na cruz Deus me justificou. Aleluia, aleluia. Com Cristo sou. Aleluia, aleluia. Nele vou viver. Breve sim virá em glória toda a criação prosperará, confessará que só Jesus é o Senhor. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue Deus, alívio deu. Sim, na cruz Deus me justificou. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue Deus, alívio deu. Só na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz eu vou me gloriar. Glória ao teu nome, Senhor. Que de verdade seja esse o nosso desejo, Senhor. Que o que seja mais importante na nossa vida, Senhor, seja a salvação que há em Ti, Senhor. A morte da cruz que nos trouxe, Senhor, livramento, que nos trouxe, Senhor, salvação, que nos deu acesso, ó Pai. Glória ao teu nome. Santo és Tu, Senhor. Como estamos no mês de outubro, vamos cantar o Castelo Forte, ou pelo menos tentar, não é? Esta é a música que todo mundo conhece, que foi escrita por Martinho Lutero. E a intenção dele foi, na altura, música popular, verdades bíblicas, mas a música popular na altura era bem difícil. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bem escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcia tão cruéis.
defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Amém. Glória ao nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Amém. Uma alegria grande estarmos na casa do Senhor esta manhã. Um dia bonito, depois destes dias de chuva, né? Parecia que a gente estava lá em janeiro, no norte de Portugal, né? Os que são de lá sabem, né? Janeiro, no norte de Portugal é assim, irmãos, não é? Chove, 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 chove. Não é, irmã Maria? A irmã Maria olhou para mim, não é? Chove, chove. A irmã Fátima sabe, a irmã Sónia sabe, de certeza. A irmã Isabel não, que ela já mais para meio, já não é assim. E a água lá vai toda para a ria, não tem problema nenhum. Agora lá em cima no norte, chove, chove no mês de janeiro. E parecia, né? Mas estou a ser um dia tão bonito, com alegria. Amém, irmãos? 5 domingos este mês, não sei se você já reparou, este mês tem 5 domingos, um mês muito especial para nós, um mês muito querido, o mês da Reforma Protestante, né? O mundo, lamentavelmente, tem outras razões das trevas para celebrar, falaremos isso, ou iremos abordar isso em devocionais este mês, como é habitual, e no social media, porque nós temos a luz, amém? Nós temos a luz de Jesus. E este mês para nós é um mês muito especial porque é o mês da Reforma. Em 31 de outubro nós temos uma razão para celebrar, amém? E lembrar aquilo que os reformadores fizeram, Martinho Lutero, cantámos este hino esta manhã. Não somos luteranos, não nos identificamos em tudo com o luteranismo, aliás, com muita coisa não nos identificamos, mas temos em comum aquilo que foi aqueles homens usados por Deus em 1517, por essa altura, já 100 anos antes, né? John Huss tinha se levantado contra também o sistema religioso imperativo da época, conhecido como a Igreja Católica, né? Católica Romana, não católica no sentido universal de Cristo, mas católica romana, é que se levantaram contra imensos desvios às Escrituras. Daí, os irmãos receberam esta semana, penso que devem ter lido, surgiu mais recentemente a Declaração de Cambridge, right? Que baseada na Reforma e vendo determinados pastores, em alguns vocês viram nas assinaturas, tem R.C. Sproul e esqueci o outro, tem um outro bem conhecido, não esqueci agora o nome,
varreu-se-me completamente. Mas nós temos lá, e vocês vão perceber que pessoas contemporâneas a nós, ou um pouco antes de nós, novamente aqui nos Estados Unidos se juntaram para lutar contra o sistema, dado que a igreja se vai desviando. É natural, não é natural, não deveria ser natural, mas acontece, dada uma natureza pecaminosa, que de tempos em tempos a igreja precisa de se reformar. E a ideia que muita gente tem de uma igreja reformada ou que se renovou é que uma igreja que grita mais alto ou faz umas coisas mais malucas, não? Quanto mais maluca, mais revitalizada está. Não é isso que significa, isso não é o princípio da reforma, não é esse o princípio da reforma bíblica, não é isso que a palavra do Senhor nos ensina, quando diz para renovarmos a nossa mente da palavra. Claro que não é isso, e claro também não é a estrutura da igreja, não? Agora, é uma modernice aí que as pessoas pintam a igreja de preto. Até hoje não entendi qual é o sentido de pintar a igreja de preto e fazer do local da pregação da palavra, do púlpito, um espetáculo, um show, com luzes que diminuem de intensidade e cores e uma banda a tocar atrás, que realmente não faz nenhum sentido. Durante a pregação toca-se baixinho para gerar emoções. Isso não é reforma, irmãos, isso não é revitalizar a igreja nenhuma. A palavra do Senhor nos ensina que nós somos reformados e voltamos à reforma, e por isso é que todos os anos, neste mês, irmãos, eu insisto muito nisso. Eu sei que vocês estão cansados de cantar Castelo Forte, mas tem que cantar todo o mês de outubro. Eu sei que vocês estão cansados de me ouvir falar de reforma, mas eu tenho que voltar a isto, porque, amados irmãos, é tão fácil da gente se desviar da sã doutrina, desviar daquilo que Deus quer e seguirmos aquilo que a nossa natureza pecaminosa nos inclina. Portanto, todos os anos, por esta altura, nós tentamos, a nossa igreja e muitas outras igrejas por todo o mundo fazem isso, voltam aos princípios básicos das doutrinas bíblicas para que possamos ficar firmes. Então a declaração de Cambridge, que é mais recente, muito mais recente, levou alguns pastores a se juntarem e escreverem uma declaração que todos acreditassem e todos confirmassem que aqueles princípios eram fundamentais à igreja e que deveríamos sempre voltar a eles. Por isso nós dizemos, igreja reformada continua-se a reformar, aquela frase lá do latim que eu não vou arriscar, que é para não dizer asneira, que diz que a igreja que é reformada, ela continua-se a reformar, significa ela volta sempre atrás, ela volta sempre atrás, ela volta sempre à palavra de Deus. Daí surgiram então as 5 solas, né? Em latim, né? 5 solas: sola Escritura, solos Christus, sola gratia, sola fide, e sola fé e sola Deo gloria. Amém? Pela ordem que eles escreveram, eles começaram com a primeira, que é sola Escritura. Se você olhou a declaração de Cambridge esta semana, espero outra vez que tenha feito. Se não fez, faça. Se você precisa, impressa em papel. Estou certo que a irmã Sandra pode ajudar com isso, e você pode, ou com a irmã Isabela, e você pode receber uma declaração em papel se você necessitar. Você vai encontrar lá um pouquinho de introdução, e você vai encontrar que a primeira sola que eles marcaram foi sola Escritura. Porquê? Alguém perguntou-me esta semana antes de solos Christus. E porque solos Christus, e cantamos hoje, e o hino que nós cantamos, estávamos a cantar, e eu, honestamente, deixei-me levar, e senti-me tão abençoado no primeiro hino que nós cantamos hoje, porque para a semana nós iremos falar de solos Christus. E era exatamente aquilo que nós cantamos hoje. Portanto, para a semana, por favor, cantem o mesmo hino, porque esse hino extraordinário tem tanto a ver com a mensagem da próxima semana, que será então solos Christus. Então, por que só a Escritura antes de solos Christus? Por que somente a Escritura antes de somente Cristo? Porque toda a Escritura é onde nós precisamos nos basear e voltar a cada instante e aprender novamente a cada instante, e é de lá que nós percebemos que somente Cristo. É de lá que nós percebemos que é somente pela fé. É de lá que nós percebemos que é somente pela graça. É de lá que nós percebemos que a Deus toda a glória, que toda a glória é a Deus. Então nós precisamos de voltar sempre às Escrituras. Outro ponto, meus amados irmãos, e que é combatido até hoje pelo catolicismo romano, é que nós cremos em sola Escritura. Nós cremos que somente a Escritura, somente a palavra de Deus é a autoridade. A autoridade aqui é a palavra de Deus. A razão pelo que o púlpito está mais levantado é por causa da palavra e não do pregador. É só mensageiro. É por causa da palavra de Deus estar em destaque e ser exaltada. É por isso que nós temos uma Bíblia no púlpito, e é por isso que nós temos esta Bíblia aqui. Porque a palavra de Deus é autoridade na igreja. A palavra de Deus é autoridade sobre todas as coisas. O catolicismo romano diz que existe outra autoridade ao mesmo nível e que contrapõe, até sobrepõe a autoridade das Escrituras, que eles chamam que é a tradição, que nós sabemos que é a autoridade papal e eclesiológica,
que ela não pode estar ao nível, ela não pode determinar o que as Escrituras ensinam, ela não pode determinar o que a igreja faz, mas sim a santa e bendita palavra de Deus. Por isso, irmãos, é que nós em João encontramos que o verbo, a palavra, se fez carne. A palavra de Deus, a palavra, aquela mesma palavra, como aquela mesma autoridade. E é aqui que nós divergimos e é por isso que a reforma foi tão importante e nós lembramos a reforma. O ponto de divisão é claro, irmãos, que a justificação pela fé foi o marco que Martinho Lutero colocou. A justificação é pela fé e não pelas obras. Mas a questão da autoridade das Escrituras foi o problema que surgiu, porque dizia-se então que a Escritura não tinha, ela tem que estar submetida e só pode ser interpretada por aqueles que podem o fazer e têm condições de o fazer. Por isso que até hoje, irmãos, nós debatemos, e você vai encontrar isso no catolicismo, em que eles não entendem que o solo, a Escritura, somente as Escrituras, mas sim eles colocam então uma outra autoridade paralela que sobrepõe, que determina o que a igreja precisa e o que a igreja tem que ser e o que a igreja faz. Concordamos, irmãos, precisamos da tradição, sempre gostamos de olhar atrás e ver o que é que foi ensinado desde há 2000 anos para trás até hoje, mas a mesma autoridade da criação é a mesma autoridade que está neste livro. Deus falou, haja. E aconteceu. A palavra é vida e traz vida. Ela tem o poder, usado pelo Espírito Santo, de trazer à vida aquele que está morto em delitos e pecados. A mesma autoridade, a mesma palavra que encarnou em Jesus Cristo, com a mesma autoridade. Por isso, irmãos, nós determinamos, afirmamos e dizemos sola Escritura, somente a Escritura. Amém? Louvado seja o nome de Deus, porque hoje nós podemos ter, você tem na frente do seu assento, uma Bíblia em português, em inglês e em espanhol. Louvado seja Deus, porque nós temos um app no telefone que podemos ter a palavra de Deus. Louvado seja Deus que você tem várias Bíblias de papel em casa, tenho a certeza. Louvado seja Deus porque nós podemos ter na nossa mão hoje, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Mas hoje podemos ter a palavra de Deus. Várias traduções, várias formas de nós podermos ler a palavra de Deus. Nós agora até temos um app que lê a Bíblia para nós. Você já percebeu isso? Você clica lá, você faz isso. Você clica lá e fica a ler para si. Você fica a ouvir alguém ler a palavra de Deus para si. Que bênção maravilhosa, irmãos. Que bênção que nós temos. 2023, celebrando 206 anos da Reforma Protestante. 506 anos da Reforma Protestante. Minha matemática falhou agora. 506 anos da Reforma Protestante. E, meus amados irmãos, naquela época, uma das grandes lutas foi traduzir a Bíblia para o alemão, porque o povo não podia ler a palavra de Deus, não sabia o que estava escrito. E hoje nós temos todo o lugar. Louvado seja Deus por isso. Compra-se hoje a Bíblia por $1 na loja de $1, sabia? Você compra a King James Version na loja de $1 por $1. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto é que custa o seu café? Custa mais do que a Bíblia. Já pensou? Louvado seja Deus pela sua palavra. Meus amados irmãos, vamos ler a Escritura. Eu gosto deste assunto, irmãos. Eu podia ficar a pregar todo o dia sobre só a Escritura e não chegaríamos nem ao pedacinho do começo do que só a Escritura significa. Mas, por favor, abra a palavra do Senhor em Atos 17, versículos 10 a 13. E outra vez, irmãos, eu gosto tanto de falar sobre isto, eu gosto tanto da reforma. Irmãos, eu gosto do outono, os irmãos sabem, né? Eu gosto da pumpkin, eu gosto das cores das árvores, eu gosto do friozinho que chega. Mas, amados irmãos, uma das coisas que eu também gosto muito desta época do ano é lembrar a reforma protestante, é lembrar aquilo que nós somos, é lembrar as doutrinas bíblicas, é voltar atrás todos os anos à mesma coisa. Amém, irmãos? Fique de pé, por favor. Atos 17, versículos 10 a 13. Atos 17, 10 a 13. Louvado seja o nome do Senhor. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias nas Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como os gregos, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalónica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Oremos. Pai amado, louvamos o teu nome e adoramos pela sola Escritura.
que a tua palavra tenha primazia neste culto e sempre em nossas vidas, em nossa igreja, e nós possamos sempre, com humildade, diante do Senhor, dizer graças a Deus pela sola Escritura. Amém. Podemos ficar sentados. Irmãos, este texto é muito conhecido e nós usamos este texto várias vezes e dizemos assim, né, quando vemos alguém ir examinar as Escrituras, nós dizemos que ele é um crente bereano. A gente usou esse termo, não? A gente usa esse termo como sendo alguém que confirma nas Escrituras. Mas na verdade Bereia era um local e nós encontramos no texto, né, que os irmãos, logo no início, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Era necessário que Paulo e Silas fossem para Bereia e fossem lá para pregar. Quando eles chegaram lá, eles foram à sinagoga judaica. O que é que eles foram fazer? Foram ao local onde se reunia, onde havia os judeus, onde a palavra, porque inicialmente na igreja do primeiro século, eles começaram por pregar aos judeus. Depois é que foram pregar aos gentios, não? Então eles foram e foram levados, naquele caso de Pedro, do lençol, etc. Os irmãos sabem, né? Para não nos perdermos aqui no contexto. Então eles foram lá e Paulo e Silas se dirigiram-se então à sinagoga judaica com a intenção de pregar a palavra de Deus. Com a intenção de explicar àqueles que tinham as profecias, que aquele de quem as profecias falava, outra vez a palavra, só a Escritura, era aquele que tinha vindo em carne. Quem? O verbo que se fez carne. Amém? Não podemos sair da sola Escritura. Volta tudo no mesmo local. Louvado seja Deus por isso. Então eles estavam lá, eles foram para ensinar a eles as Escrituras. Agora o texto no versículo 11 diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Os bereanos eram mais nobres. Eles foram achados mais dignos. É quem diz isso é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Do que os irmãos de Tessalónica. E porquê? Olha o texto comigo, versículo 11. Pois receberam a mensagem com grande interesse. Primeiro ponto pelo qual eles foram mais nobres, que nós normalmente não referimos, nós vamos logo para a parte que eles examinaram nas Escrituras, é que eles receberam a mensagem com grande interesse. Eles ficaram entusiasmados a receber a mensagem. Eles receberam a mensagem e eles abriram o coração para receber a mensagem. Eles ficaram atentos a ouvir a mensagem. A mensagem da palavra de Deus, aquilo que Paulo e Silas foram lá para pregar. Agora, meus amados irmãos, vamos parar aqui para fazer essa aplicação na nossa vida aqui. É muito bonito nós virmos ao púlpito, é muito bonito nós chegarmos aqui e dizermos, nós acreditamos nas 5 solas, nós falamos as 5 solas, nós reafirmamos a reforma protestante, nós queremos nos identificar com aquele texto que diz que temos que renovar a nossa mente, mas às vezes, meus amados irmãos, nós temos pouco interesse na mensagem que é pregada ou na mensagem que nós lemos nas Escrituras. Nós temos pouco interesse. Quantos de nós, irmãos, porque queremos fazer a leitura da Bíblia num ano, lemos rapidamente a leitura do dia sem prestar nenhum interesse em nada do que estamos a ler? Quantas vezes nós estamos no culto ouvindo a palavra de Deus e estamos pensando noutra coisa? Quantas vezes nós até faltamos ao ensino da palavra de Deus, ao estudo bíblico? Quantas vezes nós podíamos estar a estudar a palavra de Deus e estamos fazendo outras coisas? Quantas vezes podíamos estar a assistir uma pregação e estamos assistindo a outra coisa que não tem interesse nenhum? Note o texto. Eles foram mais nobres em primeiro lugar porque receberam a mensagem com grande interesse. Eles estavam interessados em ouvir, eles estavam dedicados a ouvir, eles queriam receber, eles tinham fome e sede da palavra de Deus. Talvez, amados irmãos, nós temos que passar mais tempo a orar e a pedir a Deus, dá-me fome e sede da tua palavra. Porque, irmãos, ter fome e sede de Deus é ter fome e sede da palavra de Deus. É ter fome e sede daquilo que Deus tem para nos dizer. É ter fome e sede daquilo que nós precisamos de aprender do Senhor. É por isso, meus amados irmãos, que o maior tempo que nós dedicamos no culto tem que ser à palavra. Nós não podemos ter 2 horas de cântico e 10 minutos de palavra. Embora no cântico tem palavra. É por isso que nós damos muita coisa que nós damos mais atenção na igreja, irmãos. Não é o café de comunhão que eu falei a semana passada que é tão importante e que o Pedro falou para nós também na quarta-feira que é tão importante. É a mensagem. É a palavra de Deus sendo pregada. É por isso que quando você sai à rua para distribuir folhetos, você leva o que consigo? Uma mensagem naquele folheto. É por isso que você tem que conhecer o folheto que você está a dar.
É por isso que quando você fala a alguém de Jesus no seu local de trabalho, ou na sua vizinhança, você espera que aquela pessoa receba a mensagem do Evangelho. A mensagem que liberta, a mensagem que dá vida, a mensagem que resgata do inferno e traz para o caminho de Deus, a mensagem que glorifica a Deus. Grande interesse. Eles receberam a mensagem com grande interesse. Em segundo lugar, eles fizeram o seguinte: eles examinavam todos os dias. Olha o texto: examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Eles não só ouviram com interesse, que eles foram examinar. Será que Paulo e Silas, e numa outra versão diz que é Paulo, está a nos ensinar verdadeiramente a palavra de Deus correta? Será que é mesmo assim? Meus amados irmãos, é por isso que nós não somos, nenhum de nós como ser humano, nós somos infalíveis. A palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não tem erros, a palavra de Deus não tem nada que precisa ser mudado, alterado ou atualizado. A palavra de Deus é a mesma. A palavra passaram os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz a Escritura. A palavra do Senhor se mantém. A palavra do Senhor, ela é absoluta, mas nós não. Então diz a palavra que Paulo pregava, Paulo ensinava, e os bereanos, mais nobres do que os de Tessalónica, não só receberam com interesse, como começaram a ver. Deixa ver se realmente é assim. E onde é que eles viram? Todos os dias, examinaram todos os dias as Escrituras para ver se era assim. Mas, irmãos, uma coisa que é muito importante, e porque é que nós enviamos, qual é o texto que vamos pregar hoje? Você já recebeu, eu penso que na quinta-feira, na quinta-feira você recebeu a declaração de Cambridge, e você na sexta, se eu não tenho erro, ou no sábado, você recebeu a mensagem. Qual é o texto da mensagem hoje? Porquê isso? É que a gente não tem nada a fazer, e então a gente quer encher a sua caixa de mensagens, não é? Não é por isso, irmãos, é para que você se prepare, para que você venha preparado para ouvir a palavra de Deus, conhecendo o texto sagrado. Muitas vezes no dia seguinte, o devocional do dia diz assim, com relação ao dia de ontem. Para quê? Para que você volte a examinar se realmente era assim. Precisamos, meus amados irmãos, de entender uma coisa: nós, como o corpo de Cristo, como um todo, nós somos responsáveis por ver que a palavra que está sendo que está a sair deste púlpito, que sai da escola dominical, ela é conforme as Escrituras. Você precisa de analisar isso, você precisa ter a certeza. Hoje, antigamente não era assim, mas hoje você até tem o rótulo de quais são os ingredientes que você está a comer dentro daquilo, não é? Você compra um pacote de cookies, não? E tem os ingredientes. Primeira coisa com letra grande, só para assustar você, diz logo quantas calorias tem. Right? Que você já fica assustado. Quantas calorias tem? Depois explica o que é que tem cada coisa. E se você é sensível a um determinado ingrediente ou uma determinada coisa, você vai procurar que não tenha aquilo para você comprar, não é isso? E de qualquer maneira está lá para você ler, para você saber o que está a fazer. Você tem que ter cuidado como é que você se alimenta. É por isso que nós não damos pizza todos os dias aos nossos filhos, não? É isso que eles queriam. Pergunta o que é que eles querem. Pizza. É isso que eles querem. Eu lembro do Tiago ser pequenininho e a avó uma vez perguntou-lhe: queres arroz ou sopa? E ele respondeu: pizza. Eu lembro tão bem disto. Não estava no menu. Eu tenho a sensação que passou a estar naquele momento, mas não estava até aquele momento. Queres arroz ou pizza? E ele respondeu: arroz ou sopa? Ele respondeu: pizza. Tu não lembras, não? Mas tu lembras? Que coisa que ele não esquece, não? É pizza. Não, então, meus amados, a gente não faz. Por quê? Porque tem que ter cuidado. É por isso que a mãe faz aquela sopa boa, que eles gostam, ficam contentes. Hoje é sopa. De repente todo mundo perdeu a fome, está todo mundo na dieta. Não tem, mas faz falta. Meus amados, a palavra de Deus, ela é assim, ela é alimento para a sua alma. Você está ingerindo qualquer coisa, pensando que é a palavra de Deus, pensando que é pura, refinada, é preparada pelo Altíssimo, é dada ao mensageiro em humildade, ou você está simplesmente a comer aquilo que lhe é dado? Meus amados irmãos, eu lembro de uma vez eu estava a falar nisto e uma irmã de muito bom coração disse-me assim: não preciso de examinar, porque eu confio em ti. Você pensa que eu fiquei contente? Você deve ter pensado assim: o pastor ficou todo vaidoso. Fiquei preocupado, irmãos. Porque ela tem que confiar em Deus. No sentido da mensagem, ela precisa de confiar. Claro, por isso, irmãos, que a gente quer que você saiba como é que a gente vive em casa. Por isso é que a gente, quando vem alguém de nova igreja, a gente tem que levar a casa, conhecer a nossa família em casa. Lógico, você tem que me conhecer, você tem que ter uma confiança, mas uma confiança limitada, não uma confiança eterna.
Não uma confiança de qualquer maneira. Por isso é que você tem Bíblia. Uma das lutas que Martinho Lutero teve foi colocar, como eu disse há pouco, a palavra de Deus em alemão, para que todo mundo pudesse ler, e com a invenção da imprensa, naquela altura, foi na mesma época, porque Deus providencia todas as coisas de forma extraordinária e maravilhosa, lá Gutenberg, right? Mais ou menos da mesma época, e com a imprensa foi muito mais fácil de divulgar e de imprimir Bíblias, para que todo mundo pudesse ler e conhecer os erros que estavam sendo ensinados, os desvios, e pudesse conhecer a verdade. Então hoje, meus amados irmãos, até se conta histórias de Martinho Lutero para que o povo com menos conhecimento literário, que não podiam ler de uma tal maneira, ele criou aquilo, eu costumo dizer por brincadeira, ele foi o primeiro a cantar rap, não é? Porque ele criou a doutrina de uma forma que as pessoas falavam num tom de canto, não é? Mais tarde eles viraram o microfone ao contrário e começaram a fazer rap, né? Mas isso naquela época, eles colocou aquilo para que o povo pudesse aprender a doutrina, pudesse conhecer as verdades bíblicas. Memorizar textos da Escritura é muito bom. Você precisa conhecer a verdade. Então venha ao culto preparado para ouvir a mensagem, sabendo o que vai ser pregado, e vá para casa ler o texto e veja se é assim. Isso vai fazer de si um crente nobre. Um crente cuidadoso, um crente que vigia, examinar, será que é assim? De onde é que saiu aquela ideia? Será que saiu da cabeça dele ou saiu da Escritura? Não é porque eu menciono o texto bíblico que eu estou pregando a palavra de Deus, mas é porque o contexto completo é a verdade divina, absoluta, revelada a nós hoje. Meus amados irmãos, não faça o que aquela irmã fez, que disse que não preciso, eu confio em ti, eu conheço-te. Não faça isso. Examine as Escrituras continuamente e veja se realmente é assim. Veja se esta palavra que eu estou a pregar é assim. Veja se a autoridade vem das Escrituras ou vem de outro qualquer. Veja a verdade absoluta pregada. Agora veja o resultado, meus irmãos, quando uma igreja, um grupo de crentes hebreano, como a gente usa o termo, um grupo de crentes examina, um grupo de crentes ouve, tem interesse pela palavra, examina. Diz assim o texto, versículo 12. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. O que é que aconteceu naqueles que ouviram, que examinaram? O que é que aconteceu naqueles que cuidadosamente foram às Escrituras a ver se era assim? Diz que eles creram. E creram daqui, mostra até que pessoas de elevada posição, porque de repente a gente pensa que é mais complicado, não? Porque aquela pessoa não precisa, tem outro conhecimento, tem outro... Meus amados irmãos, veja como muitos vieram e creram. Meus amados irmãos, do seu ouvir, de você vir aqui a este lugar, ouvir a palavra e ir embora, a gente usa em Portugal uma expressão, eu penso que no Brasil é igual, que entrou no ouvido e saiu no outro, não é? Vocês falam isso? Entra aqui e sai ali, não é? A gente até costumava dizer, entra a 100 e sai a 200, não é? Não vou dizer o resto. Entra a 100 e sai a 200. E não, mas você pode chegar aqui, pode ouvir a palavra de Deus, você pode dizer assim, foi bom, ou você pode dizer até não gostei. Honestamente, estou muito pouco preocupado com isso. Se você gostou ou se não gostou, estou preocupado que Deus goste. Eu estou preocupado que seja a palavra de Deus. Quando eu comecei a pregar, irmão, não logo no início, mas passado um tempo, eu tinha a mania de avaliar a pregação que eu fazia pelos améns. Então assim, a gente gosta, né? Que o irmão diga amém, glória a Deus, tal, afirmativamente. É claro, dá um entusiasmo ao pregador. Mas houve uma época na minha vida que eu avaliava assim, não? Eu chegava no púlpito e chegava no final do culto e fazia a minha análise, né? Deu um X améns, o público a tua mensagem foi boa. Quando eu falava e não dava, eu ficava assim, acho que não foi muito bem, tenho que melhorar a mensagem. Até que uma altura eu pensei assim, eu comecei a ver o que se gerava améns e a gente começa a repetir, porque a gente é carne, não? E comecei a repetir aqueles pontos na mensagem que davam améns. Isto foi há muitos anos atrás, a maioria dos irmãos não me ouvia pregar nessa altura. Então eu fazia isso. Até que uma altura eu comecei a pensar, e comecei assim, e se eu começar a ter mais cuidado com aquilo que agrada a Deus e Deus quer que eu pregue e esquecer o que o povo está a achar. A pregação mudou, os améns diminuíram drasticamente. E eu comecei a ir para casa muito mais abençoado. E muito mais feliz com Deus. Os améns diminuíram drasticamente. Eu comecei para casa muito mais feliz. Parecia uma igreja presbiteriana, não havia améns.
Gelou. Não, brincadeira, né? Que eu amo os irmãos presbiterianos, tá? Eles só são gelados, mas eu amo os irmãos presbiterianos. Brincadeira. Se algum presbiteriano aí ouvir, vai né, fazer dislike. Não, eu amo os irmãos presbiterianos, tá? Mas, irmãos, porque o que importa é que Deus seja glorificado. Importa que Deus seja exaltado. Importa que a palavra seja pregada como ela está escrita. E tantas vezes a palavra de Deus não nos agrada, não é? Vamos voltar à sopa e à pizza? Nossos filhos não ficam muito contentes quando comem sopa. Mas não é o que eles precisam. Mas não ficam tão contentes. Quando é pizza é uma festa. Tem horas, irmãos, que a palavra de Deus pregada, como está escrita, ela vai causar tanta dificuldade em nós. E ela vai até magoar, ela vai até cortar. É verdade que ela também sara, mas ela vai cortar, ela vai magoar. Às vezes você vai ir embora, já foi. Toda a gente aqui tem uma certeza, você já foi embora zangado com a pregação. Você já foi embora com vontade de nunca mais voltar. That's it. Esta foi a última. Não volto mais. Pregar aquelas coisas lá para o outro lado. Uma vez uma pessoa que me disse assim, cada vez que acabou a igreja eu vou para casa pior. E eu disse, glória a Deus, Deus está a trabalhar. Porque a pessoa ia pior, mas ela não ia pior espiritualmente. É que ela vinha conformada com o seu pecado e quando voltava para casa, ela vinha conformada e ia para casa confrontada com o pecado. Lamentavelmente não está entre nós. Nunca deixou que a palavra de Deus fizesse o que tinha que fazer. Mas você voltou, não voltou? E tem dias que você vai consolado para casa, e tem dias que você vai para casa e vai clamar a Deus que lhe perdoe os seus pecados e ajuda a mudar de vida, é ou não é? Que a palavra de Deus faz isso. Isso é a palavra de Deus pregada. Não estamos aqui para agradar a ninguém. Estamos aqui a agradar para um só. Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória. Para a semana falaremos sobre os Cristos. E creram então muitos. Então veja bem, se você parasse a mensagem neste versículo, estava tão maravilhoso, não estava? Você recebe a palavra com interesse, você examina se é assim, e você, se a sua fé é fortalecida, e outros virão também ao conhecimento, se a sua fé é fortalecida, você vai crer mais ainda, vai ser o melhor crente, ótimo. Versículo 13, olha o que vai acontecer. Quando os judeus de Salónica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Olha outra coisa que a palavra de Deus faz, se você examinar e você colocar em prática na sua vida. Se você examinar cuidadosamente, a receber com alegria, examinar e começar a lá trabalhar na sua vida, vai criar conflito naqueles que não creem. Aqueles que não creem vão começar a olhar para si e a não gostar de si. Eles vão se querer começar a desviar da verdade absoluta. Vieram os judeus de Tessalónica, aqueles que não tinham crido no Evangelho, que já tinham ouvido em Tessalónica, ficaram a saber que a palavra estava a ser pregada agora em Bereia e foram para lá alvoroçar e causar problemas e entre as pessoas e criando e impedindo que o Evangelho fosse pregado. Meus amados, vai ter sempre os inimigos da santa palavra de Deus. Vai ter sempre aqueles que vão querer fechar a igreja. Vão ter sempre aqueles que vão nos querer calar na nossa fé. Mas nós cremos só em Escritura e a Escritura é a nossa autoridade. Por isso é que os apóstolos diziam assim, mais importa agradar a Deus do que aos homens. É por isso, meus amados irmãos, que a palavra, quando ela é pregada, ela tem que causar estes dois efeitos. Ela vai ser recebida nos corações dos salvos, ela vai ser recebida com alegria no coração dos eleitos, mas ela vai ser desprezada e vai criar oposição no coração daqueles que não são convertidos. Eles vão querer acabar com essa palavra, eles vão querer calar essa palavra, porque lhes incomoda. Meus amados irmãos, você vai ser acusado de fanático, você vai ser acusado de louco, você vai ser acusado de uma pessoa que você é lá do tempo antigo, agora as coisas não são assim. Você vai ouvir gente querendo dizer que a palavra de Deus tem que ser alterada e adaptada aos nossos dias. Uma expressão a mim que me faz muita confusão é esta: se fosse escrito hoje era diferente. Porquê? Deus mudou? Deus mudou? Não. Mas o mundo agora é outro. Está cada vez pior. É verdade? Isso é. Ora, se está cada vez pior, nós precisamos voltar atrás. Por isso, meus amados, é que nós neste mês, nós salientamos isto. Volta à palavra de Deus, volta à palavra de Deus, volta às verdades bíblicas. Volta ao que a palavra de Deus ensina. Tenha a palavra de Deus como sua única autoridade. Não admita que ninguém lhe traga nenhum conselho que não seja das Escrituras. Você é salvo, é crente em Cristo Jesus, você não precisa do conselho do mundo, você não precisa da opinião do mundo, você precisa de alguém que lhe fala a palavra de Deus. Por isso, meus amados irmãos, que eu insisto, o seu melhor amigo tem que ser um crente da sua igreja local.
A sua pessoa de confiança tem que ser alguém da sua igreja local que ouve a mesma palavra, que vai chegar diante de si e vai dar esse conselho. É por isso, irmãos, que não existe nada, a psicologia não tem nada a ver com o cristianismo, não existe psicólogo cristão, coisa nenhuma. Isso é coisa do maligno, irmãos. Tenta deturpar as verdades. O seu conselheiro, o seu líder espiritual, ou o seu presbítero, ou o seu pastor, a sua amizade é dentro da igreja, que lhe vai falar a palavra de Deus, que vai você pecar e vai discordar do seu pecado. Vai dizer, não faça isso, faz o que é certo. Ou que vai chegar diante de si e vai dizer, está difícil, mas não desista, porque Jesus é contigo. É esse o tipo de palavra de conforto que nós precisamos. É a palavra de Deus anunciada. Só a Escritura. Eu não preciso das opiniões do mundo. Eu preciso da palavra de Deus. Eu não preciso de outro guia que me diga nenhuma outra coisa para fazer a não ser o que a palavra de Deus ensina. Jesus é o meu mestre. A palavra que Ele falou é a palavra de vida que eu preciso. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos de anunciar estas verdades uns aos outros e nos basearmos nestas verdades e comentá-las entre nós. Já viu, irmão, você está a pensar em fazer uma coisa errada e você vai falar com o irmão da igreja e vai dizer assim, estou a pensar em fazer determinada coisa. O que é que ele vai dizer? Isso glorifica a Deus? A sua atitude, a sua ação é aquilo que Deus quer que você faça? Aí você vai perceber que você está errado. Ou talvez você está numa área de desânimo, triste, abatido. Ele vai falar com o irmão da igreja que ele vai dizer, Jesus vai voltar. Fica firme, Jesus vai voltar, vou orar contigo. O mundo não faz isso, irmãos. O mundo vai dizer, acredita em ti mesmo, faz aquilo que te fizer mais feliz. E você sabe que isso não é verdade. Primeiro, aquilo que o mundo diz que é para você fazer aquilo que é mais feliz, não é felicidade alguma, é mentira, é engano. Mas a palavra de Deus, ela é verdade. Meus amados irmãos, nós temos 2000 anos de história da igreja, em que a igreja se firmava nestas verdades. Porque é que agora precisa de procurar outra coisa? Em que a palavra de Deus era pregada no púlpito e o povo ouvia a palavra de Deus. Por isso, amados, que eu estou sempre a dizer, nunca feche a sua Bíblia. Quando eu estou a pregar, olhe, veja o texto, está certo. Veja se está conforme está escrito. Analise, vá para casa, pense. Telefona-me e diga, não concordo, pastor, com o que você pregou. Se não gostar, também pode dizer, pastor, não gostei. Aí eu vou dizer, is aí o problema. Mas se você disser não concorda, eu vou estudar consigo, porque posso estar errado. Mas também pode ser que você precise de se ajustar em alguma área na sua vida. Só a Escritura. Somente a Escritura. Não há outra autoridade. Não há nada que sobreponha à bendita e santa palavra de Deus. Nós cremos na Escritura e somente na Escritura. Por isso, meus amados, se nós afirmamos, se nós cremos na Escritura, nós nos opomos a toda a autoridade que não provenha das Escrituras. Se você afirma uma coisa, você tem que negar outra. Estou terminando a mensagem. Se você confirma e acredita que esta é só a Escritura, se você afirma e acredita que você precisa de examinar e praticar aquilo que está escrito, somente a Escritura, você tem que negar tudo que não for Escritura, você tem que negar tudo que não tiver a ver com Deus, você tem que negar tudo que não pertence a Deus. Você não pode andar entre dois caminhos. Você não pode no domingo de manhã ter só a Escritura e na segunda-feira ter só tudo aquilo que o mundo ensina. Somente a Escritura. Hoje é dia do Senhor, você está feliz na casa do Senhor, ouvindo só a Escritura. Amanhã você vai enfrentar um montão de coisas que não são só a Escritura. Negue tudo aquilo que não vem da palavra de Deus. Se oponha a qualquer pensamento que não venha da absoluta e santa palavra de Deus. A Lili vai nos ajudar agora, ela vai colocar ali um slide. Lili, podes pôr? E nós vamos pôr ali the slide that I mentioned to you before, ok? Que nos vai mostrar, irmãos, aquilo que você recebeu durante a semana, a tese 1 da sola Escritura. E eu vou pedir aos irmãos que nós pudéssemos ler juntos e pudéssemos afirmar juntos estas coisas se elas estão no seu coração. Então eu ia pedir que nós ficássemos de pé, e nós não é uma prática normal na nossa igreja, mas vamos ficar de pé, vamos ler juntos. Talvez em português nesta hora funcione melhor. Ok, yes. Podemos ler juntos, irmãos? Sola Escritura. Reafirmamos as Escrituras como inerrantes e fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência,
A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Firme-se nesta verdade que vem da sola Escritura. Oremos juntos, de pé como estamos. Louvamos o teu nome, Senhor dos céus e da terra, que nos deste o sola Escritura, que nos deste a tua palavra escrita, a Bíblia Sagrada, e nela nós nos firmamos, e nela nós fundamentamos a nossa fé. Pai amado, que sola a Escritura esteja patente em nossas mentes a cada dia, não só no dia do Senhor pela manhã, uma vez em outubro, mas que constantemente, no coração dos teus servos, na mente dos teus servos, aqueles que estão reunidos neste lugar e aqueles que estão a assistir online, no meu coração, na minha vida, da minha esposa, da minha família, de todos nós possamos verdadeiramente não só pensar, mas afirmar e viver sola Escritura, para que a ti, Senhor, seja a glória para sempre. Amém. Perdoa-nos, Pai, as vezes que temos usado outras fontes de revelação, outras fontes de pensamento que têm influenciado a nossa forma de viver. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos de hoje em diante a vivermos sola Escritura. A Ti seja a glória e o louvor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Podemos ficar sentados.